Dentro do nosso projeto de transformação digital, um assunto muito relevante é postura perante inovação. Então, essa velocidade gigantesca de novidades, de tecnologias emergentes que vimos conversando ao longo desse tempo, não é? Nos leva, como empresa, a uma decisão muito importante. O que eu faço para continuar competitiva? Eu tenho que sair na frente, ficar para trás, aguardar? O que eu tenho que fazer? Aí tem um modelinho muito simples que leva em conta 4 posturas perante inovação. É líder, seguidor rápido, seguidor lento e não seguidor. Onde o parâmetro para se definir qual é a postura é exatamente o gasto, o G, lá do professor Meireles. Então, a empresa que gasta mais é o líder, a que gasta menos é o não seguidor. Um alerta. Existem várias formas de conversar sobre inovação. Essa é uma delas. Existem formas até mais comuns. Por exemplo, uma conversa bastante comum em vários fóruns por aí é entender assim, vamos pegar um exemplo, né? Tecnologia para capturar biometria. Então, vamos perguntar assim, qual é a tecnologia mais avançada para capturar biometria? Alguns vão dizer que é o dedo e vão trazer um arrazoado gigantesco de teoria, de ciência, para mostrar que é o dedo. Outros já vão dizer, não, desculpa, eles entendem bem, mas na verdade é a mão. E vão trazer um outro arrazoado de tecnologia de ciência para mostrar que é a mão, ou melhor. Outros ainda vão falar, não, é a íris. Alguns vão falar, é a face. Outros vão falar, é a voz. E não acaba mais essa discussão. Por quê? Falar sobre tecnologia, sobre inovação, do ponto de vista de qual é melhor ou pior tecnologia, não é uma boa abordagem para a gestão. É uma abordagem para técnicos. Mas nós caímos nessa armadilha. Quantas vezes alguns aqui certamente já discutiram se é melhor o iOS ou melhor o Android? É uma conversa que não vai chegar a lugar nenhum. Porque qualquer tecnologia que está estabelecida, ela tem pontos positivos e pontos negativos. O que nós vamos conversar aqui não é isto. É quais as posturas perante inovação, levando em conta este modelo, líder, seguidor rápido, não seguidor, seguidor lento e não seguidor, onde o que conta é o gasto. O gasto é o que define a postura, ok? Porém, antes de entrar propriamente em cada uma das posturas, é importante ressaltar o seguinte: só compare coisa comparável. Para que a gente compara? A gente compara para entender onde é que a gente está, fazer um diagnóstico e depois tomar uma decisão. Se eu comparar coisas que são incomparáveis, qual é o valor da decisão que eu vou tomar? Muito fraca. Às vezes até a decisão errada. Então, só posso comparar, no mínimo, empresa do mesmo setor, do mesmo tamanho e da mesma área de atuação. Eu posso comparar, por exemplo, no mercado bancário brasileiro. Poderia comparar o Bradesco com a Caixa Econômica? Não é uma boa comparação. A Caixa Econômica tem função social, tem várias características que diferem do Bradesco. O Bradesco, normalmente, eu comparo com quem no mercado brasileiro de banco? Com o Itaú. Ok, sem problema. Então veja, cuidado. HSBC, antes do Bradesco comprar, poderia comparar com o próprio Bradesco? Não seria uma boa comparação. HSBC é um banco que está espalhado pelo planeta. Não é? O Bradesco ainda não tem a mesma dimensão, capilaridade global que o HSBC tem. Então, como é que a gente poderia fazer uma comparação desse tipo? Isolando a operação. Brasil, ok. Seria uma comparação até aceitável. Então, cuidado, só compare coisas comparáveis dentro do mesmo setor, do mesmo âmbito de atuação, de mesmo tamanho. Não posso comparar uma montadora com uma construtora. Não faz o menor sentido isso. Ok? Muito bem. Vamos olhar cada uma das posturas. Nossa conversa aqui, menos do que sobre qual postura específica, e muito mais sobre qual risco. Cada postura envolve riscos. Nossa conversa é sobre riscos. Tomar decisão é assumir riscos. Então, quanto maior clareza eu tenha dos riscos inerentes a cada postura, maior a minha condição de tomar uma boa decisão. Um outro alerta ainda. Risco, ele tem tanto a dimensão positiva como negativa. É bipolar, bipolaridade, positivo e negativo. Por que eu estou esclarecendo isso? Muitas vezes, quando pensamos em risco, nos vem à mente só a parte negativa. E, na verdade, tem a parte positiva também. Ok? Vamos ver a primeira postura. Líder. O que é o conceito? O líder, ele quer estar na frente. É o que gasta mais em tecnologia. Ele quer estar na frente, quer ser pioneiro.
não importa se com tecnologia própria ou de terceiro. Por exemplo, o Google tem essa postura muito acentuada. O Google tem gente o tempo inteiro olhando com muito detalhe lá para Israel, por exemplo. Não sei se todos sabem, mas Israel é um celeiro de startups, no mundo de tecnologia especialmente. Várias pesquisas tentam levantar quais as razões que fazem de Israel um celeiro de tecnologia. Existem várias, não há um consenso ainda, mas várias, né? O fato é que Israel, muitas empresas, startups de tecnologia acabam virando. O Google está sempre lá olhando. Um exemplo mais recente ainda é o Waze. Era uma empresa de lá que o Google foi lá e comprou. Então o líder, assim como o Google, como esse exemplo, o líder quer estar na frente, não importa se com tecnologia própria ou de alguém, ele vai lá e compra. É o que mais gasta dinheiro. Tem risco? É a postura de maior risco. Positivo e negativo. O risco positivo é, normalmente o líder é quem promove a chamada inovação disruptiva. O nome eu não gosto muito porque diz é um prefixo que nega o que vem à frente. Então disruptiva não aconteceu nada, mas é assim que se convencionou chamar esse tipo de situação, quando rompe com o padrão anterior. Então o líder normalmente é quem promove essa ruptura. E ao promover a ruptura, ele cria uma vantagem competitiva que quem está vindo atrás muitas vezes não consegue acompanhar. Um exemplo do mercado automotivo. Nós estamos vendo uma série de projetos. Várias empresas da indústria e fora da indústria vêm sinalizando e contando e mostrando, não é? É carro autônomo, é avião, é navio, é trem, é um monte de coisa acontecendo, caminhões, né? Quem vai promover a ruptura mesmo? Conseguir ter uma massa de veículos como serviço sem motorista nenhum, level 5, autônomos completamente? Não sabemos. Mas certamente é quem está na frente. E quem está na frente? Quem está gastando mais, que também não temos certeza de quem é, porque não dá para acreditar em tudo que se ouve. E obviamente as empresas não contam tudo também que estão fazendo. Mas o líder, o ponto positivo é promover essa ruptura e ter uma vantagem competitiva. O ponto negativo é perder todo o dinheiro. Quando se fala de inovação, uma realidade que tem que se ter muito clareza é muito, às vezes mais de 90% do dinheiro investido em pesquisa e desenvolvimento de coisa nova está errado. Não funciona. Então, o líder é o que vai correr mais risco de ir por um caminho que não vai se consolidar, que não vai virar. Quando a gente fala de tecnologia também, é importante lembrar que existe uma história de padrão. Sempre um padrão tende a vigorar. Falando ainda da biometria que eu já citei aqui. Técnica para capturar a biometria. Enquanto alguns acreditam que é o dedo, outros acreditam que é a mão, outros acreditam que é a face. E todos têm investido dinheiro, tempo, processo, montado empresas nesse sentido. Qual será a técnica que vai vigorar? Não faz sentido a gente pensar enquanto existir dinheiro, ainda papel, porque em algum momento não vai existir mais, né? Mas enquanto existir papel, a gente vai chegar num caixa para sacar dinheiro e vai ter que ter um equipamentozinho para capturar íris, outro para dedo, outro para mão, outro para voz, não faz sentido. Algum padrão vai vigorar e os outros vão acabar tendo uma obsolescência precoce. Morrer antes de ficar velho. Precocemente, porque não foi o padrão adotado. Qual será? Não sabemos. O risco do líder é exatamente apostar em tecnologia que não vai virar. Ok? Para tentar minimizar esse volume de risco, existe a postura do seguidor lento. O que é o seguidor lento? Ele quer estar próximo do líder, no pelotão da frente, como corrida de rua. Os caras que vão ganhar lá a maratona, né, eles vão estar sempre na frente, ali preocupados com quem vem, quem está vindo, olhando para trás, não é? Então o seguidor rápido ele quer estar no bolo, quer estar junto com o líder, mas não ser o primeiro. Risco positivo. Ele não vai cometer os mesmos erros que o líder. A hora que o líder errar, bater com a cara na parede, ele desvia antes. E gasta menos dinheiro, perde menos tempo. Risco negativo. Quem sabe o líder promove uma ruptura e ele pensa que está perto o suficiente para acompanhar e não está. Acaba ficando para trás. Essa é a postura de seguidor rápido. Seguidor lento. Não à toa esse modelinho ele é representado como uma curva de Gauss, de distribuição normal, onde a maior parte das empresas se situa no meio aqui, ó, nessa postura de seguidor lento. O que é o seguidor lento? Ele vai para a tecnologia, ele vai para a inovação, mas jamais primeiro, jamais na frente. Ele vai quando a coisa já estiver comoditizada, quando já se souber bem qual é o padrão, como é que estão usando, como é que se faz. Tem risco? Sim, tem risco, claro. Tomar decisão tem risco, viver tem risco. Aqui o risco é até certo ponto imponderável. O risco positivo
dificilmente essa empresa vai cometer erro do ponto de vista de tecnologia. Vai comprar a tecnologia errada. Ela vai já na hora que tiver certeza, tiver comoditizado. Vai pagar muito menos, inclusive. Certo? Qual é o risco negativo? Comprar tecnologia velha. E qual é o problema de comprar tecnologia velha? Muitas vezes ficar obsoleto antes do tempo, não ter mais suporte, não estar mais compatível com todo o resto do seu entorno. E eu falo que corre o risco de comprar tecnologia velha, mas sejamos sinceros, ela vai comprar tecnologia velha. Por quê? Um seguidor lento, ele gasta muito ou pouco em tecnologia? Gasta pouco. Como gasta pouco, ele tem alta ou baixa maturidade, que nós já conversamos aqui. Baixa. Como tendo baixa maturidade, gastando pouco, a sua expertise de tecnologia, o seu repertório de tecnologia é alto ou baixo? Tende a ser muito baixo. Às vezes eu brinco, 1/8 de boca. Qual é a competência que ele tem para interlocutar, para conversar com a indústria de TI que é muito capaz para produzir e vender? Indústria esta que tem que vender tanto o que está saindo do forno, como o que está em phase out. Está lá na prateleira, mas ainda funciona. Essa indústria de TI vai vender aquilo que já não é tão novo, está lá na prateleira, que funciona, para quem? Para esse seguidor lento. É muito lógico que isso aconteça. Esse seguidor lento vai comprar essa tecnologia e vai correr o risco, muitas vezes, de ficar obsoleto, de não ter mais suporte. Porque eu brinco também, às vezes, nas aulas da FGV, né? Tecnologia vai dar pau? Fica tranquilo, vai. Que horas vai dar pau? Na hora que você mais está usando. Não tem nada a ver com Murphy, aquela bobagem. Tem a ver com capacidade instalada. Quando todo mundo está usando, tende a dar pau. Hora que der pau, quem resolve? Essa é a história do suporte. Quando você compra uma tecnologia muito velha, muito defasada, você corre o risco de não ter o suporte adequado. E quando tem, custar muito dinheiro. Ok? E o não seguidor? É uma postura que eu não recomendo. É uma postura que eu não gosto nem de falar de risco de tecnologia, porque o risco é enorme, mas não é de tecnologia. O risco é do negócio. Se nós estamos concordando, estamos vendo no entorno de cada um de nós, as empresas cada vez mais usando tecnologia, alguma empresa deliberadamente toma a decisão de não usar, eu só vou a hora que eu for obrigado. Essa empresa está correndo um sério risco do seu negócio. Então não vamos nem conversar de risco de tecnologia, mas é risco do negócio, enorme, não recomendo. A postura de não seguidor é, só vou à tecnologia quando for obrigado. O que as empresas fazem na vida real? As empresas não dá para ser bom em tudo, não dá para gastar dinheiro em tudo. Há recurso limitado, há energia limitada, tem que ter foco. As empresas criam a chamada postura híbrida. O que é postura híbrida? Naquilo que é core do meu negócio, que é relevante para o meu negócio, eu deveria ter uma postura protagonista. O que é uma postura protagonista? Líder ou seguidor rápido. No que não é core do meu negócio, eu posso ter uma postura menos protagonista, um seguidor lento. Ok? Então, as empresas fazem isso. Mesmo isso, existem desafios. 3 grandes. Primeiro, coordenar essa dispersão tecnológica não é trivial. Segundo, dar suporte para esse nível heterogêneo de tecnologia dentro da empresa também não é trivial. Existe uma equipe com inteligência suficiente para isso ou uma governança, assunto que vem à frente, né? Uma governança de tecnologia suficientemente inteligente para que isso funcione bem. E o terceiro desafio de uma postura híbrida tem a ver, sabe com o quê? De novo, pessoas. Se a empresa decide ter uma postura híbrida, o que a grande maioria das empresas que têm maturidade na sua gestão de TI fazem, ela vai ter a área da empresa que gasta muito dinheiro, que tem tecnologia de ponta, e vai ter a área que gasta pouco dinheiro, que tem tecnologia quase obsoleta, não de ponta. As pessoas desta área de negócio, que não tem grandes budgets, que não tem grande recurso, que tem tecnologia obsoleta, elas vão gostar? Possivelmente não. Quando as pessoas não gostam, o que elas fazem? Elas sabotam. Então a questão aqui, o desafio aqui é, de novo, pessoas, gestão de pessoas. Então ter uma postura híbrida, que é o mais indicado, sem sombra de dúvida, é o que as empresas fazem, é fundamentalmente entender também quais são esses desafios e como é que eu faço para as pessoas não sabotarem. E mais do que isso, se engajarem. É toda a conversa de transformação digital. A nossa conversa aqui, que eu já comentei, propõe um exercício em sala de aula lá nos MBAs da GV, né? Pensar na estratégia, pensar no entorno, pensar no alinhamento, incluir esta ideia aqui de qual é a postura
perante a inovação que eu vou ter. Porque a parte final do trabalho da transformação digital é, uma vez entendida a estratégia, entendido o contexto, entendido o alinhamento, é com que velocidade que eu vou. E aí que este modelinho de postura perante inovação nos ajuda muito. Resumindo e sintetizando, né? Eu gosto muito de mostrar nesse espectro aqui que vocês estão vendo, né? É líder, seguidor rápido, seguidor lento e não seguidor. Quanto mais à frente eu estou, quanto mais protagonismo eu tenho, mais eu corro alguns riscos. Aprisionamento. O que é aprisionamento? Quando eu escolho uma tecnologia, eu não troco com facilidade. Fico preso, fico refém a ela. Segundo, obsolescência precoce. O que é obsolescência precoce? A tecnologia, não que ela ficou velha, ela não pegou. Eu dei o exemplo da biometria, o dedo, a mão, a íris, a voz, elas não estão velhas, mas possivelmente alguma delas vai virar um padrão. Hoje, se olharmos hoje, a face tem caminhado com bastante robustez e consistência. As outras vão ficar obsoletas precocemente, ok? Terceiro, risco de quem tem protagonismo, líder, seguidor rápido. Inviabilidade da solução proposta. O que é isso? Muitas vezes, quando a indústria de TI oferta alguma coisa muito nova, muito inovadora, às vezes nem a própria indústria tem certeza da configuração correta. Então é muito natural sobrar ou faltar algo. Inviabilidade da solução proposta é isto. O que leva para o quarto aspecto, o quarto risco importante, para a explosão de custo. Também não é incomum vermos projetos de tecnologia, de implantação de tecnologia, que não cumprem orçamento. Quando estamos falando de coisas muito novas, é mais esperado ainda que haja essa explosão de custo. Exatamente por essa inviabilidade de solução proposta, sobrou ou faltou. Como que se mitiga isso? Por exemplo, o que é muito comum no mundo de TI, fazendo a chamada POC. O que é POC? Proof of Concept, prova de conceito. Fazer um teste, não é? Ok, vamos caminhando no espectro, mas para seguidor lento, o tipo de risco muda. Não é? Quem não está lá na frente, no protagonismo, tem que se preocupar com o seguinte: quando eu estou mais para trás, eu não fico tão preocupado com quem está vindo também. E muitas vezes acabo sendo ultrapassado por alguém que está vindo atrás de mim. Ultrapassado do ponto de vista de tecnologia e ultrapassado até do ponto de vista de competitividade. E um outro risco importante é, não estou tão atento às novidades, ao que está acontecendo, pode ser que quem está lá na frente crie uma ruptura que eu não consiga mais alcançar. Mercado automotivo. Algumas montadoras estarão fora do negócio daqui a poucos anos. Nós estamos vendo já esses movimentos acontecerem. Por quê? Porque deixam acontecer abismos que não conseguem acompanhar. E lá para trás, o não seguidor, a postura que eu não recomendo. Primeiro, comprar coisa velha mesmo, não é obsolescência precoce, é coisa que já não faz mais sentido nenhum, só ele está comprando. E aí vai dar problema. E segundo, de novo, a dimensão pessoas. Se eu sou um não seguidor, óbvio, o parâmetro estabelecido para estabelecer a postura é gasto. Então eu gasto muito pouco, em tudo. Hardware, software, pessoas, tudo relacionado à tecnologia. Então é de se esperar que os usuários, os colaboradores da empresa, não sejam nada nativos digitais. Ao contrário, tenham muito mais características de imigrante digital. E como imigrante digital, talvez ele tenha muita resistência para adotar tecnologia quando eu for obrigado. Então o olhar tem que ser muito mais para a dimensão pessoas. Então, falar de postura perante inovação é falar de riscos. Quais os riscos que eu posso correr, quais os riscos que eu não posso correr. Quais os riscos que eu gostaria de correr, quais os que eu não gostaria de correr. Fazer uma boa gestão de tecnologia e caminhar efetivamente de modo positivo nesse caminho de transformação digital passa por entender esses riscos. O que eu, como empresa, quero? Obviamente que isso não é uma decisão que cabe exclusivamente à empresa. Isso é uma decisão que muitas vezes também está influenciada pelo seu contexto, pelos direcionadores que nós já vimos em conversas anteriores. Muito bem, será um grande prazer continuar essa conversa com vocês e aprofundar até. Tá bem? Muito obrigado e um grande abraço.